Oi, gente, tudo bem? O programa Veja Gente está estreando de casa nova, num local lindo demais, aqui no Casa Cor, que tem o apoio da editora Abril. Esse espaço, aliás, que espaço, que cenário incrível, foi desenvolvido pelo arquiteto João Amandi e pela designer de interiores Sofia Abraham, com o patrocínio da House Us. Bom, vamos lá, o tema desse programa de hoje é a relação entre pais e filhos quando o assunto é dinheiro. Pois é, recentemente a atriz Larissa Manoela veio a público numa entrevista falar sobre o rompimento que teve com os pais a partir do momento em que ela não teve mais contato com as finanças dela. Esse problema gerou uma série de discussões nas redes sociais, na internet, nos programas de televisão, enfim. Para poder falar sobre isso e outros temas, nós vamos receber aqui hoje a psicóloga Luana Menezes e o advogado Ricardo Breitman. Luana Menezes é psicóloga clínica especializada em psicologia infantil pelo FRJ, orientadora de pais, mentora de carreira, palestrante e autora do livro Eu Só Quero Brincar. Já Ricardo é advogado, mestre em Direito Constitucional, professor da PUC-Rio e sócio do escritório Cândido de Oliveira. Afinal, há como impor limites nas relações familiares? Luana, Ricardo, muito obrigado pela presença de vocês, por terem aceitado o convite aqui para bater esse papo com a gente. Obrigada, você também pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado. Tá ótimo. Gente, nas últimas semanas, todo mundo começou a debater planejamento familiar patrimonial, contrato societário, mediação de conflitos, tudo por causa lá do caso da Larissa Manoela. Já queria começar perguntando aqui, vou perguntar primeiro para a Luana, Ricardo, se não tiver problema. É possível, Luana, filhos imporem limites aos pais nas relações familiares? Sim, é possível. Acontece que muitas das vezes o adolescente ele não tem consciência, talvez, do abuso psicológico que esteja acontecendo nessa relação. Uhum. Quanto mais cedo esse jovem estiver se analisando, hoje em dia a gente tem muita informação, né, na internet, muito texto, muita leitura. Então os jovens hoje eles estão mais informados e quando eles fazem análise mais cedo, eles começam a se perceber. E daí, nesse momento, geralmente é no período do final da adolescência para o início da vida adulta, eles começam a perceber a diferença, que é uma linha tênue, até onde vai o cuidado e até onde ultrapassa o limite desse cuidado, que começa a haver uma relação tóxica em que os pais projetam os seus desejos nos filhos e não permitem que esse filho siga o seu processo de individuação, que é bancar sua personalidade, os seus valores, que vai se tornando diferente dos pais, claro, porque são pessoas diferentes. Então, nesse momento, os jovens, eles começam, né, ou os jovens adultos, geralmente começam a colocar limites, se expressando, falando dos seus sentimentos. E é o que a gente trabalha muito na psicoterapia com esses jovens, é que eles precisam expor os seus sentimentos, colocando realmente limites, apontando para os pais até onde eles podem ir nessa relação. Os pais também têm que participar dessa sessão, senão não adianta. Isso, a gente precisa. Algumas vezes os jovens conseguem ir expressando os sentimentos, expressando o que acontece, e essa relação vai se dando, né, de uma forma satisfatória. Porém, em muitos casos, os jovens não conseguem falar. Eles sentem a agressividade dos pais, isso vai gerando ansiedade, melancolia nesse jovem. Eles querem também atender as expectativas dos pais, Sim. se sentem culpados por dizer não, por dar o limite, porque afinal de contas, mas meus pais me criaram, meus pais fizeram tudo por mim, como é que agora? Então, começa a ver uma culpa dele ser ele mesmo. Uhum. Ele só quer ser ele mesmo, ele só quer viver a vida dele. Então, a gente vai trabalhando isso, é muito difícil deles expressarem. Então, a maioria das vezes, no caso de adolescente, menor de idade, a gente precisa também, né, trabalhar com a família, trabalhar com esses pais para que eles se percebam, porque muitos pais fazem o abuso sem perceberem que é abuso, nomeando isso de cuidado, de zelo, de proteção, eu quero o melhor para o meu filho, na ideia de que eu sei o que é melhor para o meu filho. E não. Até que ponto, assim, aquilo que você acha que sabe que é o melhor, na verdade é um desejo seu, é uma ferida sua da infância. Uma projeção que você está colocando, Uma né? projeção que você não tratou e você está acreditando que isso é o melhor. Não, o seu filho é diferente, escuta o seu filho. Então, a gente precisa fazer um exercício de escutar a criança, o adolescente.
Legal, Luana. Ô, Ricardo, além dos projetos de lei recentemente enviados à Câmara, né, justamente, né, para atuar em casos como o da Larissa Manoela, a gente tem o Código Civil, o ECA, né, o Estatuto da Uhum, Criança e do uhum. Adolescente, que já trazem ferramentas para prevenção e solução desses casos. Queria que você comentasse um pouquinho como é que isso se dá na prática. Bom, vamos lá. A princípio, esse caso ele tomou uma proporção muito grande porque a Larissa ela é uma atriz muito conhecida, mas é curioso porque a Constituição, o Código de Processo Civil, ele determina que os processos, as brigas, os litígios, as contendas, as tretas, devam ser sempre públicas, para que nós, sociedade, a gente consiga entender o que está sendo levado em conta quando o juiz decide de uma maneira ou de outra. Então, por isso deve ser público. Mas é importante que existe a exceção a essa regra, que são justamente as causas de família. As brigas de família são cobertas pelo segredo de justiça, né? Isso para preservar as relações familiares. Então já começa aí a preservação, né, da criança ou do casal que está se separando, ou uma briga pela guarda do filho. Então isso tudo deve correr em segredo de justiça. Eu fico triste que esse caso da Larissa tenha tido uma proporção midiática muito grande. Já existe legislação, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, que protege o interesse da criança. Tá? Eu não estudei a fundo essa hipótese. Tá? Então, a gente tratando de uma criança que passou a vida inteira aferindo uma renda por conta do trabalho dela, ou por conta de uma herança que veio de um parente, ou por conta de uma doação, é importante que os pais administrem com todo cuidado aquele patrimônio que o menor de idade vai amealhando durante a vida. Agora, é importante que, se a gente parar de pensar num menor de idade, pensar numa pessoa que é tutelada ou curatelada, ou porque de repente ficou alcoólatra no meio da vida e foi necessário nomear um tutor, um curador, o tutor, o curador, ele deve prestar contas à justiça. Uma empresa, né, que venha a falir, que venha a quebrar, e ela entra numa recuperação judicial, é nomeado um administrador judicial, e aquele administrador judicial ele tem que administrar com zelo, com cuidado. Ele não pode se beneficiar daquele cargo que ele ocupa. E a mesma coisa acontece com o pai e com a mãe, quando está administrando a carreira ou os bens, o patrimônio do filho, seja esse patrimônio decorrente, repito, do trabalho dele, ou de uma herança, ou de uma doação que é feita por terceiros. Aí é difícil saber quando está existindo um abuso, porque a criança não tem como verbalizar, né? E é tudo feito no nome dos pais, que são que tem o pátrio poder, que tem procuração, que é quem responde pelos filhos. Tanto que numa ação judicial, você estava falando agora do caso da Carolina Dickmann, né? A ação que foi ajuizada lá atrás contra o Pânico, porque o Pânico foi atrás dela, né? E acabou condenado, foi em nome do filho, representado pela mãe. A mãe é quem representa. A ação foi ajuizada por Davi Dickmann Moraes, representada por seus pais, né? Então, os pais são os representantes dos filhos, e aí, a partir do momento que o filho tem a maioridade e desconfia de que houve uma má gestão do seu patrimônio, ou um desvio do seu patrimônio, ele pode pedir uma prestação de contas. E aí, se nessa prestação de contas aparecer algum valor indevido, alguma apropriação indevida ou exagerada, ou um desvio que não se justifica, ele pode pedir a restituição desse valor. Agora, é importante que, se os pais, né, por conta da atividade profissional de um filho, passaram a ter que largar os seus empregos para se dedicar à vida profissional do filho, ele tem que receber, né, os pais têm que receber uma remuneração. Isso aí é óbvio, Então, né? os pais têm direito sobre essa renda que o filho está trabalhando e eles estão Não administrando essa sobre renda. a renda, tem direito a um salário, a um valor, não é a renda. E aí, a meu ver, se eu fosse um juiz para julgar esse caso, eu pegaria no mercado os agentes de atores e atrizes. E já até existe a Associação de Agentes Artísticos. Quanto que se ganha um agente para gerenciar a vida, né, de um artista? Né? Seja ele cantor, ator, atriz, 20%, 30%, quanto é, né, esse valor? E ali você tem uma base para saber quanto, né, qual é o percentual que da fortuna que o artista agenciado pelos pais, qual é o percentual que esses pais
teriam direito de receber. Tá? E só para não me esticar muito, é importante destacar que as ações judiciais, toda briga que tem um menor de idade, briga de cancelamento de voo, e o menor pede uma indenização. O menor vai ao judiciário, representado pelos pais, pedindo uma indenização. Muitos juízes, muitas decisões, determinam que o dinheiro deve ficar depositado até o menor completar 18 anos. O juiz não libera o dinheiro na mão dos pais, porque esse dinheiro é da criança. Então, os pais têm que administrar, em resumo, todos os bens que a criança tem, que o menor de idade recebe, seja pelo seu trabalho, seja por doação ou por herança, e tirar, por esse trabalho de administração, um percentual que seja o percentual praticado no mercado. Ela veio a público agora recentemente, inclusive, dizer que abriu mão dos 18 milhões de reais que teria adquirido durante todo esse período que ela trabalha, né? Desde a fase infantil dela. Chama atenção, inclusive, pelo valor que muita gente diz que é menor, maior, enfim. Mas independentemente da decisão dela de abrir mão dos 18 milhões para deixar com os pais, se ela quisesse, ela poderia reaver esse dinheiro. Se for descoberto numa ação de prestação de contas que esse dinheiro foi utilizado de forma indevida, de forma ilícita, do ponto de vista civil, em benefício dos próprios pais e não para a própria filha, sim, pode pedir, com toda certeza. É tenso, Luana. Como a gente está vendo aqui, o negócio, quando vai para a justiça, o negócio fica ainda mais feio. Depois de uma ação judicial como essa, os laços familiares conseguem ser mantidos? É difícil se restabelecer uma relação de, pelo menos, de harmonia? É difícil. É difícil porque a gente percebe uma postura da mãe, a gente vem vendo novas notícias, né? Uma postura muito agressiva e de falta de reconhecimento da sua parte. É um tom acusatório, é sempre um olhar para o outro. Então, um perfil, me parece um perfil narcísico, né? Então, a partir do momento que você não vem até mim me satisfazendo os meus interesses, eu não vejo mais interesse em manter essa relação, né? Então, essa falta de empatia. E daí, assim, a única forma que ela viu de poder crescer, se desenvolver, ser ela mesma, é rompendo essa relação. A única forma que a gente tem de melhorar, talvez, né, de recuperar essa relação, seria o trabalho desses pais de se verem, de se olharem, de se analisarem, fazer uma análise, um tratamento psicológico, para que se percebam e diferenciem, né, de quem são eles e quem é a filha. Para que haja esse respeito. Uma relação ela tem que ser baseada no respeito. Sem respeito não há formação de vínculo saudável, de amor, de confiança. E a filha, pelas provas que ela vem demonstrando, os pais quebraram o laço da confiança a partir do momento que mentiram para ela sobre contratos. Então ela só quer saber o que é dela, ela só quer saber qual é o negócio dela, como que funciona. Direito a isso, né? Direito da parte dele e o direito psicológico, né? Porque é a minha vida. Então, enquanto não há essa autoanálise, essa responsabilização por parte dos pais, é muito difícil rever a relação. Você falou sobre essa questão da figura materna, né? A mãe está muito na frente, está falando e está expondo tudo. Isso me chama atenção porque tem um pai também, né? Quer dizer, olha como é que a sociedade, talvez, no ponto de vista machista, coloque o ponto de vista da mãe como uma grande vilã da situação. Mas se existem ali dois empresários por trás, também é preciso ver que o pai estava junto com a mãe administrando. Não sei qual era a porcentagem ali, o grau de envolvimento de um e de outro. Mas, enfim, me chama atenção, pelo menos vendo essas notícias, de que é sempre a mãe bombardeada por críticas nas redes sociais e meio que deixa um pai um pouco quieto. Muito bom você trazer isso, Valmir. Hoje eu postei sobre isso, porque só estão falando da mãe e eu coloquei, mas tem o pai também. Então, por que esse pai está de lado? Então, eu acredito que isso esteja vinculado à nossa cultura machista, colocando a mulher nesse lugar de a mãe protetora, a mãe amorosa, a mãe é sempre quem cuida, né? Tem a ver com esse mito do amor materno. A mãe sempre ama, então a mãe também nesse momento é mais cobrada. E o pai? O pai também tem um vínculo amoroso. O pai, né, a paternidade ela é tão importante quanto a mãe. Por que o pai está sendo deixado de lado nesse momento? Então, os dois, ao meu ver, têm igual responsabilidade.
Porque quando você se omite numa relação, você está sendo conivente com aquilo. Ele está concordando. Esse pai, ele poderia ser favorável à filha. Ele poderia conversar com a esposa e não aceitar fazer parte dessa comunhão com ela. Então, mesmo que ele não se expresse, mesmo que ele esteja se colocando de forma silenciosa, ele está concordando com essa mulher, então estão no mesmo nível, né? Então, precisa se falar do lugar do pai também. Ô, Ricardo, mesmo que numa situação dessa, apenas a mãe ou apenas o pai, uma das partes esteja diretamente envolvida empresariando o artista, a criança, enfim, o adolescente, a outra parte também é responsabilizada? Então, eu estou aqui ouvindo do ponto de vista psicanalítico, é claro que o pai tem que dar apoio, tem que dar suporte emocional, o pai e a mãe, né, nesse núcleo familiar, né, eu acho que é importantíssimo dar apoio de saúde, educação, segurança, abrigo. Agora, a gente não sabe, né, e eu como advogado eu tenho que sempre, né, ter o benefício, né, dar o benefício da dúvida e a ampla defesa do outro lado. A gente não sabe como é que era a divisão, quem era administrador dessa relação. É o seguinte, suponhamos que nós três tenhamos um restaurante. Você tem entrado como um investidor, eu como o dono do restaurante, você como uma amiga minha. Só que só eu estou lá dentro. Só eu que recebo todo dia o caixa, que fecha o caixa. É óbvio que se estourar algum escândalo no nosso restaurante, você não vai saber nada porque eu te omiti informação. De você também. E aí o seu advogado vai te orientar, olha, fale. Isso é uma questão que, além de ser psicanalítica, que a família e tal, também é uma questão jurídica. E a gente não sabe. Deve ter um contrato, né? Não sei se tem um contrato ou não havendo um contrato, qual era, isso aí é fácil se definir na inexistência de contrato, qual era a função de um, qual era a função de outro. Um era só tesoureiro, o outro era só marketing, um ficava de olho fazendo o contrato, o outro intermediava. Então, assim, eu abro essa discussão vendo de um outro ponto, né? Se a mãe está indo, não é porque o pai não está exercendo a função dele de pai, estou vendo do ponto de vista jurídico, mas é porque a gente não sabe qual é a função do pai dentro dessa relação comercial, eu estou falando. Uhum. Na relação afetiva, né, o pai pode estar, meu Deus, que absurdo tudo isso que chegou, eu tenho todas as provas aqui de que foi, eu não quero me expor, eu nunca me expus antes, eu não conheço essa história, mas eu quero falar em juízo, porque essa questão virou uma questão jurídica, eu não quero ir para as maiores, Fantástico, SBT, Record, eu não quero, é um direito dele, mas agora, do ponto de vista, e também do ponto de vista psicológico, psicanalítico, ou de apoio, a gente também não sabe o que aconteceu lá dentro. Uhum, claro. Né? Volto a dizer, quando você é nomeado tutor de uma pessoa que se viu, infelizmente, durante a vida viciada em drogas ou em bebidas, ou de repente tem um surto e ela tem que ser interditada momentaneamente, ou quando você tem já no fim da vida um senhor de idade, uma senhora de idade que é interditada, o tutor, o curador, eles têm obrigação de prestar contas para a justiça. Um administrador judicial tem obrigação. Agora, quando um pai e uma mãe passam a administrar o dinheiro da filha, para quem que ele vai prestar contas? Tem que esperar a filha, o filho, né, terem a maioridade, e aí sim, se o filho desconfia de algo e não se consegue, de forma amigável, uma prestação de contas, a justiça tem milhares de ações, e eu estou vendo isso do ponto de vista comercial, de sócios que, lá pelas tantas, perderam a afeição de estar associados. Não querem, ou por uma desconfiança, e aí um vira para o outro, então me presta contas do que você fez, eu presto contas, e vamos fazer um acordo aqui para chegar e ver se você me deve ou se eu te devo, como é que foi. Né? Agora, da maneira como está sendo, todo mundo metendo a mão, todo mundo metendo o bedelho, né? Porque virou midiático, eu acho isso preocupante. Isso aí deveria, porque a lei fala, correr em segredo de justiça, porque envolve família. Claro. A gente está usando o caso... Desculpa, diga. Eu tenho 26 anos de formado. Uhum. Então, eu já fiz muito direito de família. Divórcios, separações, brigas
pela guarda, interdições, né? Chega lá um amigo e é triste, olha, meu pai está com demência, eu preciso interditá-lo. Eu conheço, tem clientes que vêm, olha, o meu filho, minha filha está viciada, eu preciso interditá-la porque eu vou colocá-la numa clínica de reabilitação e tal. Mas vamos focar aqui nos divórcios e brigas de guarda, aquelas brigas que os pais se odeiam. Do que eu já vi, posso te dizer, 99% desses pais, 20 anos depois, voltam a se falar. Voltam a ir na peça de teatro que o filho está fazendo quando fica maior de idade, ir na formatura junto, cada um com seu novo companheiro, companheira, né? Então, a gente tem que olhar isso com muita cautela, né? E dar direito, né, do outro também se defender. Eu não estou falando que está errado, que está certo, mas eu sempre vejo com muita cautela. Eu já vi muito cliente que vira e fala: pô, estou sendo acusado né, de bater no meu filho, de bater na minha filha, de não sei o que e tal, e eu quero um advogado. Aí eu vou lá com eles e o cliente escondeu de mim um fato importante, né? A gente vai lá para uma audiência e a audiência é para ouvir o porteiro do prédio. O que esse porteiro tem a dizer? Nada! Cara, o que esse porteiro foi chamado para falar? Nada. Aí chega lá o porteiro e fala: não, porque esse sujeito, né, tal, eu falo, ele mexia com todas as mulheres do edifício, ele foi pego bêbado, sem roupa na escada. Então, as verdades, elas saem, elas vêm à tona durante o processo judicial, durante o pedido de exibição de extratos bancários, o pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal, com a apresentação de imposto de renda, com a exibição de contratos. Então, tudo isso vai passar por uma perícia contábil, e isso vai dizer qual é o dinheiro que tem o filho, a filha, qual o dinheiro que acaba que os pais têm, e como é que os pais conseguiram ter mais dinheiro que a própria filha se ela é quem é a provedora, que é a artista. Não está batendo a conta. Então, judiciário, condeno, né, os réus, ou absolvo os réus, mas se for para condenar, a restituir os valores que foram apropriados de forma indevida. Perfeito, Ricardo. A gente está discutindo aqui essa questão da Larissa Manoela, usando a Larissa como exemplo, inclusive, mas é claro, a nossa discussão é muito maior porque a gente não está envolvido no caso, lendo todo o processo, todos os contratos. A gente está falando das relações de conflitos entre pais e filhos quando envolve principalmente dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa que, né, dá briga, né? É bom, mas dá briga. Luana, é isso que o Ricardo falou, né, sobre a questão do tempo. Às vezes o tempo, aquela frase, o clichê, né, o tempo é o senhor da razão. Eu te jogo essa pergunta. O tempo é um elemento importante nessa mediação desses conflitos? Isso, exatamente. Porque a gente vai mudando com o tempo, né? Então, a ideia é essa, assim. O quanto que essas pessoas, né, com o passar do tempo, eu gostei do exemplo dele, se transformaram, mudaram os pensamentos. O que eu disse em relação a ser difícil manter uma relação é quando a pessoa não tem a mesma postura. Como que você vai manter uma relação se não há espaço para você crescer? Se sempre os seus pais estão bloqueando o seu crescimento, a sua independência e o seu processo de individuação. Então, eu dei esse exemplo. Agora, se os pais modificam a sua forma de pensar, com o tempo, eu acredito que esse tempo seja favorável para isso, para assentar a raiva, toda essa ebulição, né, emocional, para que você reveja os seus comportamentos. Então, eu acredito sim que com o tempo, se você se utilizar bem desse tempo, né, podendo aprender, podendo se conhecer, podendo se perceber e buscar a sua evolução enquanto pessoa, né, indivíduo, respeitando o espaço do outro, eu acredito que os filhos possam perdoar, porque esses filhos ficam muito mal emocionalmente. Você também vê isso na sua consulta. Você percebe que o tempo Sim, acaba ajudando pode ajudar. nesse apaziguar de conflito. Isso. E muitas vezes eles precisam de um intermediador, que não só o advogado, mas precisam do psicólogo, porque eles não conseguem se olhar, eles não conseguem se falar mais. Não, a terapia de família é fundamental para isso. Agora, tem que ter um momento certo. Até porque um dia o menor de idade vai fazer com que os pais virem avós. E os pais não vão visitar os seus netos. E aí, justamente nesse momento que a poeira baixa, as dores, né, que um dia, né, eram em carne viva, passam a ser uma pequena cicatriz,
e vai porque conviver é difícil, né? Conviver é difícil. Por isso que precisa de diálogo, administrar essas emoções e essa relação para que tenha, né, um resgate, né? E lógico, aquela cicatriz sempre vai ficar aí, mas você pode sobrepor a ela, né? O que me chama a atenção e que causou estranheza também, Clarice Manuela ter pedido autorização para mexer nos seus rendimentos e ter apenas 2% da empresa familiar. Quer dizer, tudo bem, a empresa é gerenciada pelos pares, mas só 2% ela era a pessoa que fazia o negócio acontecer, a máquina girar ali, né? Quer dizer, talvez ali tenham umas questões difíceis de se entender, né? Porque ela começou a trabalhar também criança, não tinha a menor noção do que ela estava fazendo diante das câmeras, né? Ou do poder que a imagem dela estaria gerando em termos de recursos financeiros. Há uma questão também muito complexa, Ricardo, para essas crianças que começam a trabalhar muito cedo, porque os pais invariavelmente vão gerenciar essa carreira. Né? É difícil você separar esse lado, o que é o pai, e o lado o que é o empresário, ou a mãe empresária. Os papéis meio que se misturam em algum momento. E aí é importante ter um contrato ou você acha que nesse caso específico é difícil estabelecer? O que você sugere nesses casos? Não, eu acho que tem que ter um contrato, mas tem que ter um contrato que seja justo, que seja equânime, que não dê uma vantagem indevida para um dos contratantes. E é engraçado que a gente está falando aqui que a criança começa a trabalhar cedo, né, no caso de um artista, mas a gente também tem uma margem da população pobre, preta, favelada, que também está trabalhando cedo e é a responsabilidade do pai, esse que coloca a criança e que deixa ela num sinal, passando frio, chuva, sem estar no colégio, né? Então a gente tem também esse outro tipo de criança, é aquela que também uma que é abraçada pelos pais, explorada, e a outra que não recebe abraço, não é explorada e está largada no sinal. Aí a gente teria os conselhos tutelares, né, para acolher essas crianças. Mas o conselho tutelar nunca vai ter as condições e o amor, o carinho, o afeto, a atenção que os pais, sejam endinheirados ou sem dinheiro, têm para dar para os seus próprios filhos, né? Então, essa questão da criança é dramática. Assim como começou a ficar dramática, sempre existiu, mas agora está se divulgando mais, a questão dos idosos que são explorados pelos filhos já adultos, né? Então, é importante... Na pandemia isso ficou... Na pandemia, teve um caso recente, né, de uma filha que era que saiu na mídia, por isso eu estou contando aqui, do que o pai era um grande colecionador de arte, tal, mas o fato é que o Ministério Público ele tem que estar atento a isso. Sim. É cada vez mais necessário, inclusive, olhar para essas parcelas da população até então invisibilizadas com a questão dos idosos, né? Ô, Ricardo, falando um pouco sobre essa questão do trabalho infantil no meio artístico, como é que a gente pode colocar limite para esse trabalho? Porque a criança está trabalhando, né? Uhum. Quer dizer, o trabalho artístico, de uma certa maneira, mas é um trabalho. Uhum. A grosso modo, se a gente colocar dentro do mesmo saco, é um trabalho que, Uhum. né, dentro de certos privilégios, mas também está ali trabalhando, deveria estar brincando, deveria estar na escola, estudando, fazendo curso, natação e tal. Existe uma regra para isso dentro da criança? O trabalho artístico, sim. Inclusive, para que a criança participe de um comercial, de um seriado, de um filme, de uma peça de teatro, qualquer atividade, de um balé, qualquer atividade artística tem que ter uma autorização que é expedida lá pelo juizado da infância e do adolescente. Né? Volta e meia, né? Doutor Ricardo, a gente vai estrear daqui a 15 dias, esquecemos de pedir autorização. E na nossa peça, nós temos, na peça de teatro, no nosso filme, enfim, no nosso espetáculo, a gente tem 4 crianças, 10 crianças. E aí tem já uma ficha lá que eles pronta no Juizado da Infância e da Juventude, dizendo quais são os documentos que devem ser apresentados. Anuência do pai, concordância da mãe, período que vai ser feito o trabalho, se a criança está matriculada e a prova, né, do colégio. Tem que ter todo um rol de documentos que são apresentados à justiça para a justiça liberar uma espécie de alvará para que o menor de idade participe. Inclusive tem peças de teatro em que um dia deve ser um menor e outro dia outro, para dar tempo de um e de outro estudarem para as provas que vão ter, né, durante a vida. Então tem essa fiscalização. E posso falar uma coisa também que eu Claro. percebo muito, assim?
tempo de estudar e outra coisa fundamental, o tempo de brincar. Sim. O que que acontece com essas crianças? Trabalhando cedo, seja ela de qualquer nível Vocês têm um livro, social. inclusive, né, Luana? Eu só quero brincar. Exatamente, exatamente. Isso, a importância da brincadeira, né? E eu já atendi paciente adolescente, na verdade era criança ainda, com 8 anos, que não tinha tempo para brincar, porque tinha várias atividades para fazer, e a gente tem que entender que atividades como balé ou qualquer tipo de esporte não é brincadeira. Então, assim, é o brincar livre mesmo, que é o que eu trato no meu livro, de você estar ali elaborando, né, a sua vidinha, ou as coisas que acontecem através da brincadeira livre. E então isso estressa muito a criança, o adolescente, quando eles não têm esse tempo. Então é algo muito importante também para a gente analisar para essas crianças que estão trabalhando cedo. Eu digo que nos últimos 3 anos, por ter sido pai mais velho, né, com 49 anos, a minha profissão agora é pai, né? E uma das dificuldades que eu estou tendo muito é dar limite. Eu não sei dar limite, não sei se é um grito, não sei se é um sacudir, olha, para com isso, né? E eu não estou conseguindo dar limite para ele, ele precisa de limite, é um menino, mas ele está me dando limite, ele está me tirando do trabalho mais cedo, ele está me tirando da rede social, ele tá me tirando para ter atenção para ele. Quantos anos ele tem? 3 anos. No meu vai fazer 2. Olha aí, papo de paz. Vocês estão observando que tem uma claridade no rosto deles, nossos convidados, é porque a gente está num cubo de vidro, dentro de uma mata aqui do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, numa área lindíssima. Então, as ações da natureza acontecem o tempo todo. De vez em quando tem uma mosca, uma formiga subindo, mas enfim, tá tudo sob controle aqui dentro. Luana, eu queria trazer para você um aspecto interessante também dentro, mais uma vez, do exemplo que a gente está acompanhado sobre a Larissa Manoela, que veio a público mais um print, que é uma chuva de print o tempo todo, tem alguma coisa. Recentemente veio um print que vazou da mãe da Larissa falando que não iria passar o Natal na casa do namorado da Larissa porque era família de macumbeiros. Usou esse termo macumbeiros, né? A gente sabe que intolerância religiosa é crime, né? De que forma você lida ou já lidou com casos em que acontece dentro de família, né, ter essa questão desses embates religiosos, de evangélicos, católicos, enfim, de matriz africana. Como é que se lida com essas diferenças também do âmbito religioso? Então, é curioso porque as pessoas, os meus pacientes, quando vão falar de religião comigo, eles ficam cheios de medo, porque eles não sabem nada sobre mim, sobre a minha vida pessoal, sobre as minhas crenças. E daí eles ficam, Luana, eu não sei qual é a sua religião, como se isso não importasse para ir, né, para o nosso setting terapêutico. Não importa o que eu penso, né, as minhas crenças. E daí o que é importante é a expressão. E daí eu permito, né, e sempre falo que esse espaço é de falar livremente sem julgamento. Então, quando há desrespeito ou qualquer tipo de preconceito em relação a esses aspectos, a gente pontua. A gente vai buscar o porquê. E para você é um bando de macumbeiro. O que significa isso? Então, a gente vai para o significado. Por quê que você pensa dessa forma? Quais são os seus dogmas? Quais são as suas crenças? Então, a gente vai buscar a raiz da formação dessas crenças e buscar a desconstrução desses preconceitos através de reflexões. Seja isso no atendimento individual, seja isso no atendimento familiar, quando acontece algum debate, né, sobre isso. Porque o que a gente prega nas sessões é o respeito ao ser humano, né, é o respeito a todas as crenças, todas as formas de se viver. E evitar, né, na verdade, é o exercício de evitar o julgamento. Luana desconstrói preconceitos, o Ricardo precisa trabalhar a defesa do exercício do direito da religião que a pessoa tem. Sim, mas essa pergunta que você fez, ela é muito bacana e é exemplo de sala de aula. Quando a gente vai falar dos alunos, né, numa universidade sobre o direito, tal, e chega um momento que você fala, olha, o direito ele tem as suas limitações. Ele não tem condições de decidir tudo. Me dá um exemplo do que o direito não tem como decidir. A religião de uma pessoa. Então, esse é um ponto que é sempre dado em exemplo na sala de aula. O casal com filhos se separa. Ele é de uma religião, ela é de outra. Qual vai ser a religião dos filhos? O judiciário não tem como decidir isso. É impossível, né? Ou não tem como decidir. Ou quando tiver com o pai, frequenta a crença dele e aprende. E quando está com a mãe, vai mais tarde, ou não frequenta nenhuma. Mas não tem como obrigar
olha, você vai ser candomblessista, olha, você vai ser judeu, olha, você vai ser muçulmano, olha, você vai ser espírita. Não tem como fazer isso. O judiciário tem as suas limitações. Mas a criança tem o direito de exercer a fé que ela quiser ou ela tem que seguir a do pai? Como é que é isso dentro do Estatuto da Criança e do Não, a Adolescente? criança ela tem direito de ter acesso à educação, de conhecer tudo, Tá. tá? E aí mais tarde, quando ela tiver discernimento e uma educação que não seja preconceituosa, aí sim a criança vai escolher se durante a vida ela não pertencer a uma família judia, a uma família candomblessista, a uma família. Quando não tem uma religião, ou se tem que dar educação e ser sincero com a criança e não ter preconceito. Até que a criança tenha a opção de escolher, olha, eu cresci numa família candomblessista, eu agora quero ser judeu. Ou eu cresci, né? Ou fazer como eu faço, né? Eu sou judeu, mas adoro o budismo. E adoro ir, já fui com o Ivanildo dos Santos, né? Em vários terreiros de candomblé, né? E vou lá e vejo tudo e pegar um pouquinho de cada, porque a vida é isso. Mas a minha raiz é o judaísmo. O nosso tempo está terminando, o papo está maravilhoso, poderia ficar aqui a tarde toda falando com vocês. Mas para a gente poder já ir encurtando o papo, nos despedindo aqui do nosso público, eu queria que você me falasse rapidamente qual é o ponto básico assim para poder mediar um conflito entre pais e filhos. Luana. Olha, a gente tem que começar com a base no respeito, né? De trazer o respeito e o olhar, né, para si e para o outro. O que há em mim, o que eu não posso invadir no outro. Eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente começar qualquer relação, né? E trabalhar diálogo, que é uma das questões assim que mais dá problema nas relações humanas, é a falta de comunicação. Eu acredito que você tem que ler o meu pensamento, você tem que adivinhar o que eu estou sentindo e pensando. Então, respeito, comunicação, limites, diálogo. Ricardo, concorda? Eu tô sendo pai agora, então eu tô aprendendo agora. Tá sendo muito difícil. E eu tô indo em psicólogas, estou escutando, a psicóloga do colégio e tal, e todo mundo fala, olha, em vez de você querer impor a sua vontade, né, dar um grito mais alto, todo mundo me fala, se abaixa até a altura da criança, olha nos olhos dela, vê o que ela tá querendo, em vez de você impor a tua vontade, não é isso, doutora? E aí a criança fala, se não for o momento de ver uma televisão porque tá tarde, você conversa com ela e fala, olha, agora tá muito tarde, mas amanhã de manhã, depois que a gente dormir, porque já tá tarde, vamos ver o filme. Em vez de falar, olha, você vai dormir porque eu tô mandando e tal. Então eu tô aprendendo, né? Hold your horses, segure seus cavalos, né? E ter o diálogo, né? Mas não é isso, né? Olhar no olho. Isso é um exemplo, né, de conflito de geração e de que você está se desconstruindo, porque essa é a base. Não, tô aprendendo, ninguém nasce sabendo. Exato. Não, e o que você recebeu, né? Fico imaginando o que você recebeu dos seus pais. Então, é evolução, é conhecimento, Pô, é há autoconhecimento. 52 anos atrás, era as crianças sentadas atrás do carro e vinha só aquela mãozona atrás no meio da bagunça, né? Aí todo mundo levantava para a mão não pegar. Então, isso que ele está fazendo é difícil, porque a nossa tendência, se eu trato do meu livro também, eu só quero brincar, é a gente repetir o padrão comportamental. É o que eu recebi, é o que eu sei. Então, ele, com base na terapia, com base em ouvir psicólogos, então, é uma pessoa que está buscando o quê? A informação e buscando evoluir com a geração. Então, legal, parabéns. É isso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Ricardo, Luana, muitíssimo obrigado pelo papo, pela conversa, pelo diálogo, acima de tudo, que a gente aprende em casa e leva para a vida, né? Na verdade, é o ensinamento fundamental de todos nós. Bom, gente, o programa Veja a Gente continua aqui diretamente do Casa Cor Rio, nesse espaço maravilhoso, como eu falei agora há pouco, desenvolvido pelo arquiteto João Amandi e pela design Sofia Abraham, com patrocínio da House Us. E a coluna Veja a Gente, vocês sabem, atualizada direto aí nas redes sociais e na versão online, na versão impressa em todo o Brasil, aí na revista e, é claro, agora no canal do YouTube. Beijo, até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.